a aula aqui na nuvem. Tá gravando já, tá? Hoje eu vou falar com vocês a respeito da AV1. Essa aula de hoje, ela é uma pausa naquela sequência que a gente vem usando nas aulas, falando a respeito das características do humano. Tá? Então, esta aula é uma pausa. A gente vai voltar àquilo depois, mas hoje eu vou falar sobre a AV1. Vocês vão fazer a AV1 em cima de um estudo de caso. Eu vou apresentar esse caso para vocês hoje. Aí vocês vão estudá-lo, né, nos próximos dias. E na semana que vem eu abrirei a aula só para tirar dúvidas. Então, eu posso ver aquilo que vocês vão preparar entre hoje e a próxima semana. Eu posso tirar dúvidas sem necessariamente ver alguma coisa, né, dúvidas a respeito do conteúdo. Eu posso responder se está ficando bom, se está certo, né? Se precisa de mais alguma coisa, que nota tiraria aquele material que foi feito até a sexta-feira que vem. Então, eu tiro qualquer tipo de dúvida para vocês a respeito do trabalho na semana que vem. A semana que vem não é uma semana de aula expositiva, é uma semana de atendimento. Porque assim, vocês vão para a AV1 com tranquilidade, sabendo que todos podem ir bem, né? Basta mostrar para mim o trabalho da forma como ele estará na sexta-feira. Ele não precisa estar completo na sexta-feira que vem, ele é só para outra sexta-feira, mas o que vocês já tiverem feito dele eu posso ver, né, e responder as dúvidas, e assim, né, vocês se preparam bem para a AV1. Tá? Esse trabalho pode ser feito em grupo, esses grupos podem ter de 2 a 5 pessoas, né? E ele pode ser feito individualmente também. Eu abro a possibilidade de vocês fazerem individualmente. Porém, eu recomendo que vocês tentem fazer pelo menos em dupla, porque assim vocês conseguem dividir, né, as responsabilidades aí com mais tranquilidade. Talvez se você resolver fazer ele individualmente, talvez você se sinta sobrecarregada ou sobrecarregado, mas você pode fazer. Eu vou, a princípio, é óbvio, eu vou confiar no seu discernimento. Então, se você quiser fazer ele individualmente, tudo bem também. Tá? Outra coisa, eu vou abrir uma, uma tarefa no portal do IED, como eu faço, né, para compartilhar os conteúdos com vocês. Eu vou abrir uma tarefa para vocês entregarem via portal esses trabalhos para mim. Quem estiver fazendo o trabalho individualmente, sobe lá o seu trabalho. Se você estiver fazendo o trabalho em grupo, dupla, trio, quarteto, quinteto, nesse caso, apenas uma pessoa precisa subir o trabalho lá no portal, né? Então tem o nome de todo mundo, né? Mas nem todo mundo do grupo precisa subir o trabalho, repetir, né? Lá subir, mas um do grupo precisa subir o trabalho. E isso precisa ficar bem claro. Quem do grupo que vai subir o trabalho, porque já aconteceu, por exemplo, no semestre passado, de um grupo não definir isso com clareza dentro do grupo, quem que ia subir o trabalho, e chegou a AV1 e ninguém subiu o trabalho. Ninguém subiu. Aí eu dei 0, né? Porque não tinha trabalho. E aí um cara do grupo me escreveu um e-mail desesperado, reclamando, como assim 0? Será que você não entendeu o que a gente fez? Eu falei, olha, eu não entendi, nem entendi, nem deixei de entender, porque na verdade não tinha trabalho. Daí ele descobriu, nesse momento, que ninguém do grupo tinha subido o trabalho no portal, né? Aí pediu desculpas e tal, subiu, né? Mas para evitar esse tipo de problema, então decidam dentro do grupo quem é que vai subir o trabalho quando o trabalho estiver pronto, tá? Vai ter um prazo para vocês subirem esse trabalho. Qual que é o prazo? Sem ser na sexta-feira que vem, a outra sexta-feira, ou seja, a sexta-feira da AV1, né, até meio-dia. Tá? Então, eu poderia, sei lá, definir o prazo como sendo até 9h40, né, que é quando o horário da nossa aula termina. Mas eu deixo vocês subirem até meio-dia. Se subir depois de meio-dia, esse trabalho, né, aí
eu vou descontar a nota. Eu não vou zerar o trabalho, mas eu vou dar um desconto na nota, em justiça, né, em conformidade, né, a tentar ser justo com aqueles que entregaram no prazo, tá bom? Eu estou avisando isso para vocês hoje, então tem 2 semanas, né, e isso está gravado. O que eu acabei de dizer está gravado, né, porque hoje a gente está gravando a aula, tá bom? Então, de maneira geral, as informações, assim, mais gerais, né, por enquanto elas são essas, tá? Agora, eu vou apresentar para vocês o estudo de caso. Tá? A qualquer momento, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para mim, eu paro, né, e escuto, ou quiserem comentar alguma coisa. Então, eu vou apresentar o estudo de caso primeiro para vocês, e depois eu vou explicar o que vocês devem fazer. Primeiro eu apresento, depois eu explico, tá? A gente vai hoje fazer um estudo de caso em cima de um tema chamado deslocamentos nativos. O que é um estudo de caso? É um exemplo, é uma história. Eu vou contar uma história para vocês. Uma história que tem vários personagens, inclusive eu sou um deles, mas eu não sou o personagem principal dessa história. O personagem principal dessa história, ou os personagens principais dessa história, são um povo chamado Tarahumara. Então, quem são os Tarahumara? Os Tarahumara são nativos americanos, né, que vivem no México. São índios mexicanos. Eles se entendem como um povo. Né? E nós vamos falar deles. Né? E o que nos interessa, na verdade, são eles. Ocorre que, por diversos motivos, a minha vida, né, ela se misturou num determinado momento, ela se encontrou, né, com a vida desse povo, dessas pessoas. Né? Então eu tenho mais condições de falar também de dentro de alguém que, de alguma maneira, se relacionou com essas pessoas, né, para vocês. Tá? E é o que nós vamos fazer então. Então vamos lá. Lembrem-se, né? Apesar de vocês estarem aí com a maior parte, né, com as câmeras desligadas e tudo mais, esse é o momento, esse é o dia de entender o que deve ser feito para a V1. Portanto, é muito importante prestar atenção, tá? Primeiro, a gente começa aqui com uma definição do que são deslocamentos nativos. Porque o título do nosso estudo de caso é Deslocamentos Nativos, uma experiência com os Tarahumara. O que são deslocamentos nativos? Deslocamentos nativos são modos de transitar, ou seja, de você sair de um lugar e ir para outro, desenvolvidos por grupos humanos que se encontravam já no território americano antes que esse território recebesse o nome de América, ou seja, antes que esse território fosse invadido e colonizado pelos europeus. Então, deslocamentos nativos são formas de transitar, de ir para um lugar, de um lugar para outro lugar, né? Que os povos que habitavam a América antes da invasão, da colonização europeia, já realizavam, já praticavam. Esses modos de transitar apresentam alguns tipos de particularidades. Então, tem particularidades. O que é uma particularidade? É uma característica especial, é uma característica singular, uma característica que a gente não encontra em outros lugares. Então, os deslocamentos nativos aqui na América, eles têm particularidades que têm relação com a infraestrutura necessária para se realizar esses deslocamentos, os significados que são atribuídos ao tempo e ao espaço durante esse período de deslocamento, os recursos e tecnologias empregados na preparação do deslocamento, o que você usa tecnologicamente para fazer o deslocamento, os motivos do deslocamento, por que as pessoas se deslocam de um lugar para o outro, e os impactos ambientais provocados pelo deslocamento. O que as pessoas vão deixando pelo caminho, que alterações no ambiente elas vão realizando conforme elas se deslocam.
Tá? Então, quando a gente estuda esse tema, os deslocamentos nativos, a gente estuda buscando entender, né, as particularidades nesses 5 setores, né, com relação à infraestrutura, com relação ao significado que as pessoas atribuem àquele deslocamento, o que elas usam para poder se deslocar, por que elas se deslocam e o que elas vão criando, o que elas vão produzindo de impactos conforme elas vão se deslocando. Dá para estudar dessas 5 formas diferentes, os deslocamentos nativos. Tá? Então, se a gente pensar num deslocamento típico de uma pessoa que não é um nativo americano necessariamente, que mora num grande centro urbano, por exemplo, em São Paulo, né? Se a gente pegar ali, letra A, infraestrutura. Bom, existe toda uma infraestrutura, né, produzida pela sociedade industrial tardia, né, que é a nossa sociedade, para que as pessoas possam se deslocar. Né? Então, tem ruas, avenidas, alamedas, calçadas, calçadões, túneis, pontes, né? Sim, linhas aéreas, pistas de aterrissagem, né, e de pouso e de subida de aeronaves, né? E assim por diante. Né? Tem ferrovias, trilhos de trem, portos para receber navios, embarcações. Né? Então, é uma quantidade gigantesca, né, de infraestruturas que foram construídas pela nossa sociedade. Não são essas que a gente estuda nos deslocamentos nativos. Né? Eu estou apenas dando os exemplos para a gente poder comparar, para a gente entender. Né? Ou significados atribuídos ao tempo e ao espaço, por exemplo. Né? Então, a gente faz um estudo da maneira como as pessoas na nossa sociedade elas se deslocam. Você percebe que as pessoas geralmente estão meio apressadas, né? Elas aceleram o carro atrás de você, né? Elas brigam no trânsito, elas estão apressadas, elas estão estressadas. Por quê? Porque elas, né, pensam o tempo de uma determinada forma, né? Então elas pensam no tempo com ansiedade, elas pensam no tempo como se o tempo nunca fosse suficiente. Né? Se a gente pensar ali, por exemplo, na letra C, os recursos e tecnologias empregados na preparação e no deslocamento. Bom, nós temos automóveis, a gente tem bicicleta, a gente tem moto, balão, avião, né, navio, transatlântico, quer dizer, submarino, né, uma porrada de recursos tecnológicos que a gente criou para se deslocar. Né? Quais eram os recursos que os nativos americanos tinham? Quais eram as tecnologias que eles dominavam? Então, é isso que a gente vai estudar. Tá? Então, só dei uns exemplos para vocês entenderem, né, que a gente consegue fazer esse estudo sobre os deslocamentos, seja observando o comportamento, o modo de vida dos nativos americanos, seja observando o comportamento, nosso próprio comportamento. Com relação aos deslocamentos nativos, um exemplo de infraestrutura que a gente encontra aqui no Brasil é o caminho do Peabiru. O que é o caminho do Peabiru? O caminho do Peabiru era uma rota de trânsito, uma rota de deslocamento, né, que quando os portugueses chegam no Brasil, ela já existe provavelmente há milhares de anos. É o caminho mais antigo, é a rota de transporte mais antiga da América do Sul. Né? Ela, olha só, um braço dela saía de São Vicente, no litoral sul aqui de São Paulo, um outro braço saía de Cananéia, também é litoral sul de São Paulo, né? Extremo sul, né? Um outro braço do caminho do Peabiru nascia aqui em Florianópolis, pertinho da ilha, ali. Né? E ele chegava até Cusco, no Peru. Então, são milhares de quilômetros de uma estrada que era utilizada pelos povos, né, que aqui habitavam antes dos europeus chegarem. Então, os portugueses que trouxeram a ideia, a tecnologia de construir estradas e tal. Não, não é verdade. Né? Os nativos brasileiros já conheciam a ideia do que é uma estrada e utilizavam essa estrada, né? Uma estrada com milhares de quilômetros. Né? Hoje nós temos ainda alguns fragmentos dessa estrada. No estado do Paraná, por exemplo, no interior do Paraná, nós encontramos, mais ou menos nessa região aqui, né? Nós encontramos alguns resquícios da estrada ainda que foram preservados. Né? A maior parte dessa estrada desapareceu, mas há alguns aventureiros que hoje eles pegam, né, trechos do Peabiru ou tentam margear nas rodovias trechos do Peabiru para fazer trechos desse caminho, como uma peregrinação.
assim, como uma homenagem também, né, à existência desse caminho. Um outro exemplo que é o resultado do estudo dos deslocamentos nativos é um mindset, é uma forma de pensar, né? Quer dizer, então tem a ver com a letra B aqui, né? B, ó, significados atribuídos ao tempo e ao espaço durante o deslocamento, né? Que é o quê? O Guataporã. Guataporã é uma expressão em Guarani que significa belo caminhar. Os guaranis, assim como vários outros povos da América, eles entendem que o caminhar é sagrado. Tem uma determinada forma de você caminhar, um jeito mesmo, postura, posicionamento das pernas, o que você faz enquanto você caminha, o que você fala e o que pode falar e o que não pode falar enquanto você caminha, tá? Que faz do caminhar uma atividade sagrada, uma atividade muito importante, né? Que os guaranis chamam de Guataporã. Então, a gente entende que esse povo, o povo guarani, quando caminha dentro da floresta, né, eles estão entendendo ali que eles estão entrando em contato com seus antepassados, eles estão entrando em contato com forças transcendentais, com forças sagradas, e, portanto, eles caminham com reverência. Tá? E existe um texto que fala sobre isso, eu deixei aqui um trecho, né, de um depoimento de um antropólogo chamado Bartolomeu Meliá, né, sobre o Guataporã. Então ele fala aqui, né, ó, Guatá é caminhar, andar, viajar ou passear. Na realidade, o caminhar faz parte da vida dos Guarani, que são grandes caminhadores. Comecei a visitar e conviver com os Guaranis em 1969. Passávamos boa parte do dia caminhando por aquela selva sem fim. Percorríamos as armadilhas para ver se algum animalzinho havia caído nelas. Buscávamos mel, cortávamos alguns palmitos, visitávamos os vizinhos, alguns muito longe. Via as mulheres ir à roça, buscar mandioca. Pelo caminho, era frequente tocar flauta. Toda a selva estava cheia de caminhos, de pessoas que se cruzam com os caminhos dos animais. Quer dizer, isso mostra, né, que a gente tem uma visão meio boba, porque a gente também não vai tanto lá para a selva, né? Então a gente acha que a selva ela está fechada e que a selva ela é virgem, né? E que na selva não existem caminhos. Mas é óbvio que os caminhos existem, porque existem povos que habitam a selva há milhares de anos. Então eles têm os seus caminhos, as suas passagens, né? Ainda sobre o Guataporã. O caminhar é provavelmente um hábito que rememora a migração, mas se caminha também espiritualmente, nos longos rituais. Entre os Paí ou Kaiowá, por exemplo, Borarrei Puku, o canto longo, é uma marcha durante 13 ou mais céus, quer dizer, 13 ou mais dias, para assim entrar na casa de nosso avô, no fim. As longas estrofes no estilo de salmos, eles as comparavam, quando me traduziam seu sentido, às marcas dos quilômetros de uma rodovia. Quer dizer, os guaranis, nesse ritual, e outros povos, eles vão cantando e marcando os quilômetros conforme eles cantam. Então, eles estão caminhando espiritualmente, né? É como uma procissão que dura 13 dias e que tem como função fazer com que aquele povo entre em contato com seus ancestrais. Então, eles atribuem um significado mágico, né? Um significado de conexão transcendental ao caminhar. Né? É um outro exemplo do nosso estudo de deslocamentos nativos. E o terceiro e último exemplo que eu vou dar, que é o que mais nos interessa na aula de hoje, né? É o exemplo de uma tecnologia utilizada pelos Tarahumara, pelo povo Tarahumara, para caminhar e correr, as huaraches. Huarache, em espanhol, é um espanhol, acredito eu, de origem indígena, né? Espanhol já mestiço, é a palavra utilizada para sandália, né? Entre os Tarahumara. Essa é uma huarache. Hoje em dia elas são feitas de borracha, geralmente de pneu, né? Mas nem sempre foi assim, né? Com uma fita de couro ou também de borracha amarrada de uma determinada maneira. Os próprios Tarahumara fazem as suas huaraches. Então, esse é um exemplo de tecnologia de deslocamento nativo. Qual é a durabilidade de uma huarache? Milhares de quilômetros. As huaraches podem ser utilizadas, e elas são utilizadas pelos Tarahumara, né,
ao longo de milhares de quilômetros. E por que é assim? Porque os Tarahumara são um povo corredor. Então, a grande característica que chamou a atenção, né, para os Tarahumara é o fato deles serem grandes corredores, e grandes corredores de longas distâncias, né? Nós diríamos aqui dentro da nossa sociedade, né, que os Tarahumara são grandes, exímios ultramaratonistas. Quer dizer, são indivíduos, né, que se preparam ao longo da sua vida para correr muito mais do que 40 quilômetros num dia. 50, 60, 70, 80, 90 quilômetros. Né? E todo o modo de vida dos Tarahumara, né, a alimentação, a espiritualidade, a religiosidade, os jogos, as brincadeiras, o lazer, o trabalho, as relações sociais, né, elas são organizadas e pautadas, de certo modo, pela corrida. A corrida é aquilo que nós, na antropologia, chamamos de um fato social total para os Tarahumara, né? Porque é um hábito, é um comportamento que permeia, que perpassa, que está presente em todas as dimensões da vida de um Tarahumara. Então, além de serem grandes corredores, de serem ótimos corredores, excelentes corredores do ponto de vista da performance atlética, digamos assim, os Tarahumara também fazem com que a corrida participe de toda a vida deles, né? Então, o Tarahumara vai trabalhar, ele se desloca correndo. Ele vai visitar um parente, ele vai se deslocar correndo. Ele vai pastorear os seus animais, né? Ele vai rezar, ele vai correr. Então, a corrida é um fato social total na vida dos Tarahumara. Nós temos um artigo científico chamado Running in Tarahumara Culture. E aqui vocês encontram o link para a leitura desse artigo. Ele está escrito em inglês. Quem não lê em inglês pode traduzi-lo para o português, né? Vai copiando o texto e vai traduzindo. Nesse artigo, os autores falam sobre a importância da corrida na cultura dos Tarahumara como um fato social total. Tá? Então, eles trabalham correndo, eles rezam correndo, eles caçam, né, correndo. Tá? E esse artigo ele tem vários autores, sendo que um deles é um cara que a gente vai falar de novo sobre ele daqui a pouco, que é o professor de Harvard. Né? Ele é um paleantropólogo, né, chamado Daniel Lieberman. Ele é um professor da Universidade de Harvard que estuda, né, a antropologia dos povos antigos. Então, está aqui, isso faz parte do nosso estudo de caso. Significa que, né, os grupos que vão fazer a AV1 estão convidados depois a entrar nesse link e ler esse artigo. Tem um trecho dele aqui. Para posicionar a corrida Tarahumara de forma mais apropriada, né, dentro desse grande contexto social e funcional, né, nós combinamos as nossas observações e as evidências etnográficas e com entrevistas que nós realizamos com 10 anciões Tarahumara, corredores, né, a respeito do processo de caça, assim também como das corridas que são feitas, né, a pé. E aí nós detalhamos como como a corrida cumpre um papel integral, né, ligado à vida dos Tarahumara, ligados à caça. Né? Aí ele fala aqui sobre os grupos de caçadores e fala também sobre a questão, tá, que lá no finalzinho, né? Apesar dos Tarahumara não treinarem para correr de nenhuma forma que pudesse ser aproximada àquilo que nós entendemos como treinar, né? Eles são excelentes corredores aí de longa distância, né? E aqui também está explicado aqui no meio dessa longa citação que eu coloquei aqui, né, que as formas de corrida são consideradas poderosas formas de oração. Né? Então, enquanto nós, um cristão, por exemplo, uma pessoa
ajoelha, né, fica parado para rezar, né? Não só fica parado, né, mas ajoelha, né? Os Tarahumara, para rezarem, eles correm. Tá? Então, né, a corrida é um fato social total para o povo Tarahumara. Essa é uma fotografia de um Tarahumara na região em que eles vivem no México hoje, né? Que são os canyons de cobre, as barrancas del cobre, que é uma região no estado de Chihuahua, que é um estado que fica no norte do México, fazendo fronteira ali quase com o Texas. Né? A cidade mais famosa do estado de Chihuahua é Ciudad Juárez. Ciudad Juárez já foi considerada a cidade mais perigosa do mundo, né? Porque é uma cidade que sofreu muito já com as brigas entre os cartéis, né, de drogas. Né? As barrancas de cobre, dentro das barrancas de cobre hoje, existem vastas plantações de maconha controladas pelos cartéis. Né? E isso afeta o modo de vida dos Tarahumara de várias maneiras. Né? Então, eles lutam também, os Tarahumara, para conseguirem preservar, né, a sua cultura, o seu modo de vida, dentro de um mundo em constante transformação. Esse corredor Tarahumara, se vocês notarem aí a imagem, né, ele está usando uma huarache e ele chama-se Miguel Luna. Ele é um grande corredor Tarahumara, um grande ultramaratonista, um atleta de performance de nível mundial, assim, né? Hoje ele já é uma pessoa mais velha, né? Bem mais velha, mas quando ele estava no auge, ele provavelmente era um dos 10 maiores ultramaratonistas do mundo. Né? E ele é um índio Tarahumara, né? Ele é um nativo Tarahumara. Pode falar, Gabriel. Oi, professor. Então, eu não sei se eu peguei ou se eu não ouvi, mas você selecionou os tópicos ali em cima do trabalho, que é o A, o B, o C e tudo mais. Não são tópicos do trabalho. Eu não falei sobre o trabalho até agora. Ah, São tá. Então tá bom, então. elementos estudados quando nós estudamos os deslocamentos nativos, mas isso não tem necessariamente a ver diretamente com o trabalho. Eu ainda não Ah, falei tá. sobre o caráter prático do trabalho, eu ainda não falei sobre o que vocês vão fazer. Eu estou contando a história primeiro e depois eu vou falar o que vocês têm que fazer. Ah, então tá bom. Era isso que eu ia perguntar. Valeu, professor. Beleza. Valeu. Yasmin, posso te perguntar uma coisa? Oi. Por que você fica o tempo inteiro olhando para baixo? É que eu tirei foto de algumas slides, então eu tô, tipo, anotando coisa na agenda também. Então, Ah, eu eu acho tô engraçado, olhando o porque trabalho, porque eu tenho que fazer hoje o que eu não tenho. o quê? De Bom, eu não trabalho. entendi. O que eu Ah, tenho que fazer hoje eu não tenho. Então, eu separo o que eu não terminei, o que eu terminei. Eu olho tudo, porque aí eu já deixo separado aqui nos meus bloquinhos. tá, eu entendi mais ou menos, para ser bem sincero, mas era só uma curiosidade mesmo. Porque você liga a câmera, mas você está olhando para baixo. Aí eu, por exemplo, eu mostrei a Huarache, né? Eu vi que você nem olhou para cima para ver a Huarache. Aí eu falei, ué, mas deve ter visto de alguma outra maneira. Daí a minha curiosidade, só isso. Só. Por que falar sobre deslocamentos nativos para alunos e profissionais de design? Então, tem alguns motivos aqui, né? Todas as populações humanas do planeta desenvolveram modos de vestir, modos de calçar, modos de habitar e de interagir uns com os outros, altamente influenciados pelas particularidades de seus deslocamentos. Se a gente pensar na nossa roupa, a roupa que a gente usa, o calçado que a gente usa, a forma como nós habitamos, né? A estrutura das nossas casas, né? A tecnologia que a gente desenvolveu no setor automobilístico, por exemplo, no setor aeronáutico, né? No setor naval, né? A gente vai entender tudo isso como resultado da importância que a gente atribui aos deslocamentos, né? Então, se você olhar, é difícil. Se você pensar, por exemplo, em design de embalagem, né? Por que existe a embalagem, né? Por que existem as embalagens? Porque o ser humano se desloca de um lugar para o outro. Conforme o deslocamento das pessoas vai mudando, a própria história da embalagem vai sofrendo alterações também. Né? Então é muito interessante perceber isso. Né? Todos os seres humanos, em todos os lugares do mundo, eles organizam a sua cultura material, a sua produção de objetos, muito em função da forma como eles se deslocam no espaço. Né?
Conhecer os modos de deslocamento nativos provê o aluno e o profissional de design com um repertório de referências extremamente rico e original. Em outras palavras aqui, né? Nem todo mundo pensa nisso. Né? Muitos designers, né? Eles não pensam nessa questão do deslocamento. Né? Eles pensam em outras coisas, né? Eles pensam com uma outra cabeça, digamos assim, né? Eles não reparam tanto nisso, né? Ou reparam de uma forma sempre olhando para a sua própria cultura, para a sua própria forma de se deslocar, né? E quando a gente já viu isso, né? Porque a gente já falou sobre isso aqui nas aulas de antropologia, né? Às vezes, quando você olha para o lado e você vê como um outro povo se comporta no tocante ao deslocamento, de repente você consegue aprender alguma coisa ou até algum insight criativo para trazer essa informação e adaptá-la para as necessidades do seu grupo, né? Outro Do Berço motivo, Navarro, que ensinou para fazer a incubadora, por não? exemplo, exatamente, por exemplo, essa relação, né? É um exemplo fantástico, exatamente isso. Você olha para o lado, você vê, né, a produção do outro povo, e aí você fala, poxa vida, a gente poderia fazer mais ou menos assim aqui também, com certas adaptações, né? Mas é exatamente isso. Desenvolver trajes, acessórios e calçados para deslocamentos específicos é um importante campo de orientação para o profissional de design. Em outras palavras, vocês aqui, né? Quem quer que sejam vocês, o que quer que vocês queiram fazer da carreira de vocês, se vocês quiserem, vocês poderão ser designers, né? Trabalhando nessa área do deslocamento, né? Se você for um designer de automóveis, de veículos, vai estar fazendo isso. Se você for um designer de tênis, você vai estar fazendo isso. Se você é uma profissional de moda, um profissional de moda, você pode estar desenhando equipamentos esportivos ligados a deslocamento, peças mais confortáveis e assim por diante, né? Quer dizer, uma carteira, um bolso que você faz, né? Ela é uma preocupação que você tem com a questão do deslocamento, né? Então, é um campo de investigação muito importante para o designer, ainda mais hoje, né? Uma época de pandemia. Então, várias formas de deslocamento que eram normais para a gente antes, eram comuns, elas foram interrompidas, elas foram suspendidas. Talvez comece a nascer daí, né, outros produtos para os deslocamentos do futuro. Talvez a gente aprenda, a gente reorganize as nossas cidades, os nossos veículos, né, os utensílios, os acessórios que a gente utiliza de acordo com essa nova realidade pandêmica. Se isso persistir ao longo de um certo tempo, é natural que novos produtos comecem a aparecer. Então, esse é um campo de trabalho para vocês, né? Que é o que está escrito, inclusive, aí embaixo, né? As formas de deslocamento contemporâneas, impactadas pela pandemia, podem ser repensadas, ressignificadas e reorganizadas de acordo com o conhecimento das soluções oferecidas pelos modos de deslocamento nativo, né? Exatamente o que eu tinha falado agora, o Pedro novamente deu o exemplo, né, do Berço Navarro e das incubadeiras, né, incubadoras, né? Então a gente vai percebendo aí essas possibilidades de usar esse conhecimento como referência para repensar a nossa forma de se deslocar, né? Aí, para que os seres humanos se deslocam geralmente, né? Eles se deslocam às vezes em migrações, então acabam os recursos num determinado lugar, aquele grupo vai para outro lugar, às vezes essa mobilização é uma mobilização bélica, ela acontece, né, por causa de uma guerra, então está havendo um conflito, isso acontece muito na África, algumas regiões do Oriente Médio, isso acaba impactando também as migrações para a Europa, né? Então muitas pessoas fogem, né, de conflitos, né? Milhões de pessoas anualmente, né, que são os refugiados, né? Alguns vêm para o Brasil, então existe um grande motivo, né, de deslocamento que é a mobilização bélica, né? Comércio faz as pessoas se deslocarem muito, né? Exportação, importação, as pessoas vão para um lado, vão para um outro lugar para vender os seus produtos, vão para um outro lugar para comprar outros produtos, trazem esses produtos, né? Se nós, individualmente, nós aqui não fazemos tanto isso, é porque tem quem faça para a gente, perfeito? Tem pessoas nesse exato momento, no meio do Oceano Atlântico, né? Ali dirigindo, controlando, cuidando de embarcações que trazem matérias
É o professor? No Ou passado... Oi? você deu uma Você tá travada? travando. Eu não sei se foi para mim. Você tá travando. Não Ei, dá pra escutar. Travou tudo. Não, é que eu parei de falar mesmo. Vou parar o vídeo aqui. Vocês estão escutando bem minha voz? Agora sim. Sim. Beleza. Eu vou deixar a câmera desligada um pouquinho, que às vezes quando dá essas travadas, né? Desligando a câmera, vocês continuam escutando. Então, um outro motivo é o comércio, muito importante, e um motivo histórico muito importante para deslocamentos, né? São os mensageiros, né? A necessidade de levar informações de um lado para o outro. Isso já foi, no passado, grande motivo, né, de deslocamentos. Até hoje, né? Vocês viram aquele filme de guerra que ganhou os Oscars, acho que 2 anos atrás, de 1917? Ele fala disso, né? São 2 soldados britânicos que têm que levar uma mensagem para um pelotão que está prestes a cair numa armadilha, né? Eles não sabem, e aí eles têm que atravessar o território inimigo num tempo assim muito pequeno, né? Para poder avisar a galera do que está acontecendo lá, né? Então é um típico exemplo aí de deslocamento ligado à transmissão de mensagem, né? Fidípides foi o grego, o ateniense, que inspirou a maratona. Ele era um soldado, né, que estava lutando contra os persas, e ele, então, descobre, né, o seu grupo lá de guerreiros descobre, né, as intenções do Xerxes, né, de continuar invadindo a península grega, e aí o Fidípides corre mais de 450 quilômetros, muito rapidamente, sendo que o último trecho da corrida que ele corre, de uma cidade a outra, é 42 quilômetros, 196 metros. E aí ele chega, dá a mensagem e morre de fadiga, né? Então, na verdade, ele corre muito mais, ele corre mais de 400 quilômetros. O último trecho que ele corre é o trecho de 42 quilômetros. E em homenagem, né, a essa bravura, ao heroísmo, né, dessa figura, então se estabelece como distância oficial para a corrida olímpica mais importante, que é a maratona, 42 quilômetros, 196 metros. Tá? Nós, seres humanos, segundo a antropologia, todos nós somos criaturas que nascemos adaptados para a corrida de longa distância. Né? Segundo um artigo publicado pelo Bramble e pelo Lieberman, o Daniel Lieberman, né? 2 artigos, na verdade, 2 textos, né? O ser humano apresenta algumas adaptações anatômicas e fisiológicas que faz de nós excelentes corredores. Tá? Então, dedos dos pés curtos, arcos longitudinais nos pés, é o arco dos nossos pés, né? Nossos pés são curvos, né, na sua planta, tendões do calcanhar alongados, glúteos expandidos, né? Nós temos uma bunda grande para o nosso tamanho, né? E isso também é explicado do ponto de vista evolutivo como sendo uma adaptação necessária para um animal bípede corredor. Nós somos animais bípedes corredores, quer dizer, a gente não nasceu só para caminhar, a gente nasceu para correr também. A gente é anatomicamente, fisiologicamente adaptado para a corrida. Né? Se algum de vocês nesse momento está me escutando falar isso e está pensando assim, eu não, eu não sou adaptado, eu nunca vou correr na minha vida, né? Isso na verdade tem muito mais a ver com um modo de vida com o qual você se acostumou, né? A forma de pensar no seu próprio corpo, né? E não com a sua capacidade anatômica, fisiológica para a corrida, né? Essa, né, ela é evolutivamente desenvolvida para a corrida e para a caminhada, né? Pode falar, Léo. Esses deslocamentos que você está falando não necessariamente são corridas, né? Porque existem deslocamentos mais devagares, né? Tem deslocamentos que são feitos caminhando, né? Mas, na verdade, os nossos ancestrais, para eles, né, a corrida ela era tão normal quanto a caminhada. Né? Ela não era apenas uma coisa que se fazia para brincar ou para praticar uma atividade física esportiva. A corrida é um desempenho, ela é um comportamento natural para o ser humano. Né? Só que o que aconteceu?
dentro da nossa sociedade, se naturalizou a ideia de que a corrida é meio que antinatural, ou de que ela é uma atividade que só deve ser feita em condições excepcionais, em condições específicas, né? Então, os nossos ancestrais todos corriam, né? Então, assim, era tão natural para eles correr quanto caminhar. Agora, o que é essa corrida? Essa corrida não é uma corrida a 25, 30 km por hora, é uma corrida de te deixar esbaforido, né? Essa corrida é uma corrida que mais parece um trote, né? Ela é uma corrida ritmada, né? Ela é uma corrida cadenciada, né? Essa é a corrida dos caçadores-coletores. Essa é a corrida das grandes migrações humanas do passado, né? É uma corrida meio cadenciada, né? E essas características anatômicas e fisiológicas aqui que estão listadas aqui, né? Elas estão presentes nos corpos de praticamente todos os seres humanos, né? Alto percentual de fibras musculares de contração lenta e resistentes à fadiga, né? São fibras musculares que existem para permitir que a gente pratique uma mesma atividade durante longos períodos de tempo, né? Então, é uma característica também de animais corredores de longa distância, tipo cavalo, né? Tipo os camelos, tipo o ser humano, né? E, por último ali, alta densidade de glândulas sudoríparas combinadas com ausência de pelagem densa, o que permite um eficiente processo de refrigeração realizado pelo suor. O suor é uma característica fisiológica humana, né, que ajuda a gente a regular a temperatura corporal, né? A gente tem um processo de regulação da temperatura corporal que é talvez o mais eficiente dos grandes mamíferos. A gente, por exemplo, é muito melhor que um cachorro, por exemplo, para regular a nossa temperatura corporal, né? O cachorro ele sua pela língua, né? A gente sua pelo corpo inteiro, sabe? Então a gente tem uma capacidade de regulagem, né, da temperatura muito muito boa, assim, né? São algumas evidências, né? E aí a gente entra aqui agora numa explicação sobre a história dos trajes e dos calçados que nós fomos desenvolvendo ao longo do tempo para podermos correr, né? Para podermos nos deslocar no espaço ou caminhando ou correndo com mais conforto, com mais performance, né? O que está escrito aqui, basicamente, em inglês, né? Na primeira bolinha ali, no primeiro tópico, o desenvolvimento, né, de materiais que sofreu uma evolução drástica, né, e que influenciou drasticamente também a maneira como as pessoas competem, a maneira como as pessoas correm, né? E a segunda bolinha ali, o segundo tópico, fala sobre o deslocamento do desenvolvimento tecnológico da área militar, da área bélica, para a área esportiva com o fim da Segunda Guerra Mundial, com a Guerra Fria, né? Então, muitas empresas, como ele dá o exemplo aqui, né, como a DuPont, por exemplo, e a Dow Corning, que desenvolviam materiais para serem usados em campo de batalha, para serem usados, né, vestimentas, trajes, acessórios, para serem usados pelos soldados, pelos combatentes, eles começam a desenvolver, a partir do final da década de 40, materiais para o desempenho esportivo. O interessante quando a gente estuda o papel do design e dos designers no desenvolvimento de trajes, calçados e acessórios para a prática de atividade física ligada à caminhada e à corrida, é que a gente sabe que o designer nem sempre ele está consciente das necessidades reais, né, da nossa performance quando a gente está caminhando, quando a gente está correndo. Então, às vezes, o designer ele está muito mais preocupado com uma questão estética, né, do que com a questão da performance, do conforto, por exemplo, né? A gente percebe isso ao longo da história, tá? Do design dos trajes esportivos e dos calçados esportivos, né? Aqui tem um exemplo bem interessante, né? Uma corrida de track and field feita, acho que na década de 60, e a gente vê aqui um dos participantes correndo de jeans. Olha que louco! Esse cara ele está com shorts jeans correndo. E dá para perceber pelo físico dele, pelo físico dos outros atletas aqui, que são atletas de alta performance.
né? São atletas de elite, né? Então tem um cara correndo de jeans, quer dizer, não há, né, talvez um material, um tecido mais inapropriado para uma corrida desse tipo do que o jeans, né? E ainda assim esse cara está usando aqui o jeans. Tá? Pode falar, Yasmin. Você falou sobre o design, de não pensar, a gente sempre pensa mais na parte do design, mas hoje em dia tem bastante tênis que pensa em amortecedor, processo para cuidar do corpo, não se lesionar também, não existe? Os tênis que têm amortecimento, todos eles, ou praticamente todos eles, já são cientificamente comprovados como sendo inadequados, Yasmin. Olha que coisa louca, né? A gente aprendeu que um tênis com amortecimento no calcanhar é um tênis que ajuda a gente a não se lesionar. Sabe o que a ciência sabe hoje? Que os tênis com amortecimento no calcanhar, eles ajudam a gente a médio e longo prazo a se lesionar mais. E esse exemplo que você trouxe é exatamente o exemplo do que eu estou falando, né? Então, assim, nós fomos enganados? Sim, nós somos enganados. Inclusive os alunos de design, veja só, né? Nós somos enganados. Por que nós somos enganados? Nós somos enganados pelo marketing, muitas vezes. Nós somos enganados pela propaganda, muitas vezes. Fala, ué, mas então qual que é o bom tênis de corrida? O que a ciência nos indica hoje é que o bom tênis de corrida é o tênis que tem drop zero. O que é drop zero? É o tênis sem calcanhar expandido, sem amortecimento, sem aquilo que a gente chama de salto. O tênis não pode ter salto. Os tênis com salto, né? Por quê? Porque quando você usa um tênis com salto, toda a sua biomecânica do movimento, na hora que você corre, ela muda. Né? E ela muda para uma forma não natural. Não natural. Né? Mas aí a gente pensa assim, ué, mas os tênis com salto, eles protegem o nosso calcanhar. O nosso calcanhar, ele não precisa ser protegido. Né? O nosso calcanhar, ele é como porque ele se desenvolveu ao longo de 2 milhões de anos para ser como é. O nosso calcanhar, individualmente falando, né, ele precisa ser treinado, ele precisa ser acostumado, mas ele não precisa ser protegido. A natureza já deu para a gente o que a gente precisa, que é o nosso arco do pé. Esse arco que a gente tem no pé. Claro, algumas pessoas têm um pé mais chato e tal, mas mesmo essas, né, elas já estão preparadas. Então, ao longo aí de 3 décadas, pelo menos, de pesquisas intensas nessa área, a gente descobriu que o número de lesões sofridas por corredores de longa distância que usam calçados com salto aumentou drasticamente. Quer dizer, aquilo que deveria proteger, no final das contas, prejudica. Agora, é claro, né? A gente não vê essas pesquisas muito divulgadas. Por quê? Porque essas pesquisas, elas contrariam as tendências de mercado. Né? Mas eu estou aqui hoje justamente para falar sobre isso. Então, foi muito legal você ter trazido essa ideia, né? Falei, pô, mas os designers, a gente vê os tênis, né, com salto. Os tênis com salto, eles protegem, eles se preocupam com o nosso corpo. Então, a resposta é não. Né? A gente acha engraçado. Porque a Nike, ano passado, lançou um baita de um tênis mega sucesso, com várias coisas, e eu fiquei tipo, nossa, tênis bonito, né? É bonito, mas... bonito é. Bonito ele é, né? A Nike, ela é talvez a campeã, né, de denúncias de atletas e de ex-atletas, né? Inclusive dentro da área do atletismo, né, de problemas provocados, né, pelos métodos de treinamento dentro dos camps da Nike. Quer dizer, a Nike tem um excelente setor de comunicação, né? Mas a Nike, dentro das áreas especializadas, né, dos estudiosos, dos médicos, dos atletas, a Nike não tem uma boa reputação. Ela não tem uma boa reputação. Então, o tênis é bonito? Ele é bonito mesmo, ele é super bonito. O tênis é eficiente? Né? Não necessariamente. Por que os grandes atletas, então, alguns continuam usando Nike? Né? Grandes atletas estão deixando de usar a Nike, inclusive dentro do atletismo, né? Mas por que alguns ainda usam? Patrocínio, né, meu? Patrocínio. Né? Milhões de dólares, né, cara, que o cara recebe. Agora, a própria Nike também, ela tem uma linha de tênis minimalistas. Ela tem uma linha de tênis de drop zero. Se você quiser comprar um tênis drop zero da Nike, eles vendem para você. Eles têm um Nike Free e tal, né? Mas eles continuam vendendo os tênis com salto, né? Por uma questão muito mais estética
do que por uma questão funcional, fisiológica, de conforto, bem-estar e saúde do corpo humano, né? E vocês, alunos de design, precisam saber disso. Vocês precisam perceber isso, sabe? Porque daqui a pouco são vocês que vão estar desenhando os tênis e os acessórios, né? Então, às vezes, a gente fala, não, o cara da Nike, a Nike nunca vai fazer uma coisa que prejudicaria o corpo humano, porque senão a gente saberia disso, né? Só que essas denúncias, muitas vezes, elas caem no vazio, no anonimato, a gente não fica sabendo, né? Por quê? Porque a máquina de comunicação, de propaganda da Nike é muito poderosa, né? Então, continuando aqui, né? Ó, olha essa camisa, que coisa ridícula. Quer dizer, na verdade, isso aqui é legal, de repente, para uma prática de sadomasoquismo, né? Alguma coisa ligada a uma coisa meio erótica, assim, né? Mas isso daqui já foi um acessório levado a sério, né? Então, aqui, ó, uma camisa fresca, feita de buracos, né? Então é melhor correr sem camisa, pô, né? Ou isso daqui, por exemplo, ó, da década de 80, né? Olha esses bonés, né? Ou essa camiseta aqui de corrida, né? Com um biguinho de fora, meio, sei lá, lembra, isso aqui para mim lembra uma coisa meio micareta, assim, lembra uma coisa meio El Chan para mim, assim. Mas esses exemplos todos para mostrar o quê? Para mostrar que muitas vezes o design do equipamento esportivo ele está muito mais preocupado com uma coisa estética, com uma coisa de tendência da época, do que verdadeiramente com uma coisa funcional, né? E isso por quê? Porque os próprios designers e muitas vezes, né, os alunos de design são mal informados, são mal preparados a respeito do que deve ser levado em consideração para o desenvolvimento de um projeto, de um calçado, de uma roupa, de um traje ou de um acessório que é funcional para o deslocamento, seja ele atlético, de alta performance, seja ele amador, né, como bem de acordo com o que o Léo comentou aí, né? O Léo quer fazer um novo comentário, pode fazer, Léo. Não, só ia falar que, tipo, realmente os designers, tipo, com todo esse negócio de querer vender e tal, às vezes acaba realmente fazendo para ganhar dinheiro, né? Porque é o que, tipo, tá na mídia e tudo mais. Mas eu tava vendo esses dias que tem não sei como falar, não sei se é um campo ou uma linha de estudo que é biomimética, que é, tipo, realmente ver da natureza o que funciona e adaptar, tipo, formas naturais e conceitos naturais para melhorar nossa performance nas coisas. É isso mesmo. Poxa, Léo, que bonito, cara. Você definiu de uma forma muito, muito inteligente, rápida, o que é a biomimética. A biomimética é exatamente isso, né? Vocês vão estudar ainda bastante biomimética nas aulas aqui do IED. Eu abri minha câmera de novo para ver se não trava. Se travar de novo, eu desligo ela, tá? Eu acho estranho, assim, eu ficar sem aparecer aqui para vocês. Vocês estão aparecendo para mim, eu não estou para vocês, é meio sacanagem, né? Então, mas é isso mesmo, né? Então, há hoje uma série de, né? O que é a biomimética de uma forma? O Léo descreveu perfeitamente, né? Mas daria para dizer assim, a biomimética é o design que se inspira na natureza, exatamente isso, né? Mas ele se inspira na natureza para trazer soluções que sejam vantajosas para o conforto, para o bem-estar. Dá para se ganhar dinheiro e cuidar do conforto? Dá. Né? Dá para se ganhar dinheiro e cuidar do bem-estar, da saúde? Dá. Mas às vezes precisa do quê? Estudo, pesquisa, né? Não apenas na área estética, de tendência, de mercado, mas às vezes na área do corpo, entender o corpo, as necessidades do corpo, como o corpo funciona, né? Então, é mais ou menos isso que a gente está falando aqui hoje, né? Então, ao estudar a forma de caminhar e de correr de nativos americanos, de repente a gente começa a perceber coisas sobre o nosso próprio corpo que a gente não tinha percebido. Né? Então, a gente olha para o lado, vê, pô, mas os Tarahumara correm 90, 100 quilômetros com uma sandália fininha e eles não têm lesão. O que acontece? Eles não precisam. Será que se eles corressem com um tênis com salto, eles não correriam melhor? Não, eles correriam pior. Né? Mas por quê? Ué, porque eles não precisam. E a gente? Mas a gente precisa. Não. Se a gente treina de forma adequada, a gente também não precisa. Tá? Vou ouvir a Yasmin aqui, depois eu vou seguir aqui na nossa apresentação, que tem bastante coisa para falar ainda. Pode falar, Yasmin. A parte do design entra da tendência, porque se você faz algo que seja bom para o seu corpo, mas acaba não sendo visivelmente bonito para as pessoas, elas acabam também não se interessando. Então, também não tem uma ajuda do público em si a respeito.
Exatamente. A gente precisa combinar as duas coisas. A gente precisa, e o designer consegue fazer isso. Um bom designer, ele consegue fazer isso. Tipo, ele vai te oferecer uma coisa que você vai olhar, você vai falar, isso aqui tem a ver com as tendências de consumo, de moda, do que a galera tá usando, do que a galera tá curtindo hoje em dia. E, ao mesmo tempo, tem ali o cuidado com a saúde, né? Então, o ideal é a gente chegar nesse encontro, nessa convergência, nessa harmonia entre a necessidade de mercado, o gosto do público e também algo que seja confortável, que seja saudável, que seja cuidadoso, né? Esse é o grande, né? E ganha-se dinheiro assim, porque daí você consegue vender o seu produto dizendo, olha, é bonito, é trendy, né? Tá na tendência e é saudável, né? E a gente ficou pesquisando aqui um tempão para entender o quanto isso é saudável e o quanto isso é importante, né? Falando um pouquinho da história do calçado aqui agora, olha só. Esse aqui é talvez o sapato mais antigo do mundo. Ele está num museu, esqueci agora qual que é o museu. Ele tem 8.000 anos de idade, ele foi encontrado na América do Norte, né? Então, os nativos da América do Norte, há 8.000 anos, já usavam um calçado. E olha que bonito, gente, que a gente consegue olhar para ele e perceber que o designer primitivo que fez esse calçado, ele já fez questão de diferenciar o pé esquerdo e o pé direito, ó. Os arcos da frente aqui, ó, tá vendo? Eles são diferentes mesmo, né? Então já havia essa preocupação há 8.000 anos atrás. Muito legal, né? Seguindo adiante aqui, ó. Esse daqui é o primeiro sapato, o primeiro calçado que foi desenhado especificamente para correr. Ele tem 200 anos, né? Ó, feito de couro, sem nenhum tipo de absorção de impacto. Travou de novo, Bru. Vou parar. Eu vou parar o vídeo de novo. Pro, não sei se você está falando, o que está acontecendo, mas eu não escuto nada. Estão me escutando agora? Sim, agora dá para Sim, escutar. agora sim. Estão me escutando, gente? Tá, às vezes dá umas travadas, né? Eu vou tentar. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado pela paciência. Vocês são muito legais, cara, de verdade mesmo, assim, porque precisa ter uma paciência do cacete, né, com isso tudo acontecendo aqui. E vocês ainda participam da aula, perguntam. Muito obrigado, de coração. Eu vou tentar compartilhar novamente aqui a tela com vocês. Vamos ver se dá certo. Por enquanto aqui vocês estão escutando bem minha voz. Voltaram a me escutar bem? Sim. Tá, beleza. Obrigado. Valeu, Gabi. Obrigado, mano. Tamo junto. Valeu. Bom, eu estava falando desse calçado aqui, né? Que foi o primeiro calçado feito para finalidades esportivas, né? Dá para perceber que a única diferença realmente grande dele para um sapato é essa faixa de couro que ele tem aqui em cima, ó, na parte superior, tá vendo? E que foi costurada, né, para que ele não abrisse devido à flexão, né, do couro na parte de cima. Seguindo adiante aqui, ó, em 1832, um cara chamado Wade Webster, ele cria, né, uma técnica, uma tecnologia que funde, que acopla por processo de temperatura, né, por um processo térmico, as solas de borracha na parte de cima dos calçados, né? Isso é o chamado calçado pré-vulcanizado, né? Ele cria, de certa forma, aquilo que a gente chama hoje de dockside, né?
mas esse tipo de calçado era utilizado mais por crianças. Em 1852, né, o Joseph William Foster, né, que era de uma empresa chamada Bolton, e hoje essa empresa Bolton é a Reebok, né, ele coloca cravos nas solas dos calçados de corrida. Ele é o primeiro cara a ter essa ideia, né, para dar mais aderência no solo. Então ele coloca os cravos, tá vendo? Ó, na parte da frente dos calçados tem uns preguinhos, né? Isso aumenta a aderência. Em 1892, o Goodyear, o famoso Goodyear, o mesmo Goodyear do pneu Goodyear, ele cria vulcanização. Né? O que a vulcanização faz? Ela permite que a gente combine a borracha e o tecido de modo mais eficiente, como nos tênis hoje. Né? Então é como se a borracha grudasse no tecido. Né? E isso faz com que o tênis ele fique compactado, né? Como uma peça mais sólida. Né? Após a Primeira Guerra Mundial, nascem e se popularizam os tênis, o que a gente chama de tênis, calçados leves, flexíveis e baratos. Em inglês, sneakers, né? Vem do inglês to sneak, esgueirar-se. Daí que vem a palavra. Né? Aqui vemos um tênis desenhado para curtas distâncias. Ó. Em 1920, o Adi Dassler, né? A Adidas tem esse nome por causa do apelido do Adolf. O Adolf Dassler, ele era chamado de Adi, né? Então daí o nome Adidas. Ele inventa o tênis esportivo, o design de tênis esportivo, produzindo calçados desenhados especialmente para modalidades específicas, como esse daqui, que foi desenhado para corridas de curta distância. Né? O Adi, ele tinha um irmão, né? E esse irmão era nazista, né? E eles brigam, porque mesmo durante o período do nazismo, o Adi, ele nunca adere ao nazismo, ele não compactua com as ideias nazistas, né? E o irmão dele sim. Então eles se separam e o irmão dele cria a Puma. A Puma foi criada pelo irmão do Adi Dassler, né? Que era nazista. Né? Na verdade, na história da moda e na história dos acessórios, né? Você teve várias marcas aí que foram feitas, né, criadas, desenvolvidas, né, encabeçadas por nazistas, né? Outra é o Hugo Boss, né? O Hugo Boss, o alfaiate Hugo Boss, ele desenhou, né, os uniformes de todos os militares nazistas. Né? Ele padronizou. Ele era chamado na época de o alfaiate de Hitler, o Hugo Boss. Né? E uma outra colaboradora, né, muito famosa do regime nazista na França foi a Chanel. Né? A Chanel ela era notoriamente antissemita, né? Não gostava de judeus, né? E foi uma grande colaboradora do regime nazista. Né? Então, infelizmente, né, às vezes o fato da pessoa ser genial não significa que ela não vai ser uma babaca preconceituosa. Né? Sabe, as coisas não necessariamente, né? A pessoa é genial, mas ela não necessariamente é uma boa pessoa, né? A gente aprende isso, infelizmente, né? Durante as décadas seguintes, as corridas mais longas ganham popularidade. Na década de 70, o Bill Bowerman, ele cofunda a Nike e impulsiona a popularização dos tênis para track and field. No começo da década de 80, um cara chamado Marion Franklin Ruddy, que era engenheiro da NASA, ele patenteia o Nike Air, que hoje a gente sabe que é uma porcaria de tênis para corrida. Justamente porque tem... Mas é um tênis icônico, né? O Nike Air. Esse aqui é um desenho do Marion, uns estudos que o Marion fez e que depois ele registrou no Departamento de Patentes dos Estados Unidos, né? Explicando ali como que seria o Nike Air. Em 2009, gente, tudo isso que eu estou falando para vocês a respeito da falta de eficiência dos tênis com salto para corrida, tudo isso explode num livro que rapidamente vira um best-seller. É esse livro, Born to Run, Nascido para Correr. Foi publicado aqui no Brasil, acho que em 2010 ou 2011, pela editora Globo, do Christopher McDougall. Então, em 2009, o Christopher McDougall populariza as críticas ao establishment, ao status quo da corrida, com Born to Run. E como é que ele faz isso? Ele conta a história da relação que ele estabelece com os índios Tarahumara,
com o fato dos Tarahumara serem corredores que correm com calçados minimalistas e também entrevistando, né, dezenas de pesquisadores, de cientistas que vão explicar como funciona anatomicamente o corpo humano durante a corrida. Então, é como se o Christopher McDougall ele denunciasse, né, o fato, inclusive, das grandes marcas de material esportivo terem acesso a essas informações, terem acesso a essas pesquisas, e mesmo assim não fazerem nada muito significativo para mudar o design de seus tênis, né? E com isso, muitas marcas de equipamento esportivo começam a desenvolver tênis minimalistas, né? Com essa denúncia, né, o fato do livro do McDougall ter sido muito lido, né, por várias pessoas, vários corredores, inclusive amadores e tal, faz com que as grandes marcas de material esportivo comecem a mudar a sua postura com relação ao design dos equipamentos esportivos e dos tênis. Esse é o Chris McDougall. Essa é uma foto dele, do autor, né, do Born to Run. E aí está escrito aí do lado, né? Sob essa influência, os tênis minimalistas, drop zero e os corredores descalços são popularizados. Os barefoot runners, corredores descalços, né? Muita gente começa a correr descalça, compreendendo que o pé humano é, sim, anatomicamente feito para caminhadas e para corridas, ou começam a buscar tênis minimalistas, tênis com solado mais fino e assim por diante. Agora, isso gera uma grande polêmica no mundo dos equipamentos esportivos, é claro, né? Porque as grandes marcas mundiais, elas vão contra-atacar, elas vão contra-argumentar. Não, mas e o risco de lesão? Não, mas o pé, a sola do pé, isso é muito perigoso, etc. Então gera-se um debate a partir de 2009 a respeito dessas possibilidades alternativas, mas alternativas para a gente, né, pessoal? Elas são alternativas para a gente, porque para os povos nativos da América, nós voltamos aqui aos deslocamentos nativos, para os povos nativos da América, para os povos indígenas, andar descalço, correr descalço no meio da mata é o normal, é o comum, né? É o que é feito. Andar milhares de quilômetros, né? Assim, sem a necessidade de um calçado, é normal, né? Então, novamente, né, nós olhamos para o lado para perceber que aquilo que é estranho para nós, aquilo que é polêmico para nós, é perfeitamente comum e aceitável, de repente, para um outro povo, com outro sistema de valores. Aqui nós temos explicações, argumentos, né, sobre o porquê correr descalço ou usando tênis minimalistas. Então, é um texto, vocês podem ler com mais calma, se vocês quiserem depois. Eu vou criar uma tarefa lá no portal hoje ainda para compartilhar essa apresentação aqui com vocês. Mas aqui está escrito, né? A maneira como os pés tocam o chão. Ó, Yas, que interessante isso daqui. A maneira como os pés tocam o chão produz uma reação em cadeia, afetando o corpo todo. A maior parte dos estudos atuais na área são de Daniel Lieberman, pesquisador do Departamento de Biologia Humana Evolutiva de Harvard. Você vê, o cara não é um Zé qualquer, né, mano? O cara é um professor de Harvard. Ele notou que corredores quenianos descalços pisam de maneira mais suave sobre a parte da frente do pé, gerando quase zero impacto. Olha que interessante. Agora, olha isso daqui embaixo. Estima-se que 80% dos corredores pisem, ao contrário, predominantemente primeiro com calcanhar. Por que a gente pisa predominantemente primeiro com calcanhar? Porque a gente sabe que o calcanhar está protegido, percebe? Porque tem um salto, tem uma proteção, né? Isso inverte. E aí a gente acaba gerando uma força de até 4 vezes o peso corporal. E aí, aqui, ó, um estudo publicado no American College of Sports Medicine constatou que quem pisa dessa forma tem mais lesões, pois o impacto diretamente nos joelhos é maior. E é por isso que o uso de tênis é reforçado. Quer dizer, a gente entra num ciclo vicioso, né? A gente não aprende a pisar adequadamente porque a gente usa esses tênis. Por usar esses tênis, a gente sofre mais lesões. Por sofrer mais lesões, a gente acredita que a gente tem que usar mais esses tênis. Então, na verdade, o que tem que ser corrigido? O jeito de pisar, né? O jeito de caminhar e de correr, né? E não o tênis especificamente. Tem mais informações aqui, mas eu vou seguir adiante porque ainda tem bastante coisa para ver. Ó, então, quando a gente fala dos tênis minimalistas, quando a gente fala do drop zero e da forma correta de caminhar e de correr, a gente volta para os Tarahumara.
Então, voltamos aos Tarahumara, né? E aí a gente chegou aqui mais ou menos da metade para o fim já da nossa apresentação, né? 2/3. Então, o Eringa, que significa avante em Haramuri, em Tarahumara, né? Só um pouquinho mais de paciência. Daqui a pouco a gente vai chegar, tá? Mas vamos lá, avante, né? O traje de corrida Tarahumara. Agora a gente parte aqui, nessa terceira e última parte da nossa apresentação de hoje, né? Falando mais novamente sobre os Tarahumara, né? As mulheres Tarahumara correm com Siputka, que é os homens Tarahumara e as mulheres Tarahumara, né? Que é um saiote. Os homens Tarahumara correm com camisas soltas, lenços na cabeça e huaraches, né? As mulheres geralmente correm com vestidos de algodão, olha que louco isso, com estampas florais e huaraches, né? Essa roupa, ela não é necessariamente a roupa mais confortável para uma pessoa não Tarahumara correr. Porém, os Tarahumara correm com essas roupas e usam, inclusive, essas roupas em competições, em maratonas, em ultramaratonas, como uma forma de resistência cultural. Eles se vestem assim, né, de forma orgulhosa, para honrar a tradição cultural à qual eles pertencem. Ó, esse é um típico corredor Tarahumara, pessoal. Ó. Então, ele tem a Siputkaka, que é esse saiote, o camisão, né, o lenço e a huarache. Esse é o típico traje de corrida de um Tarahumara. E essa é a Lorena, que eu pedi, né, acho que na aula da semana passada, para vocês assistirem o documentário dela, né? A Lorena é uma corredora Tarahumara. Tá? Então, olha, ela corre de saiote de algodão. Né? Aqui ela está de sapatilha, mas muitas vezes ela corre de huarache. Né? Uma sapatilha drop zero, um lencinho. Né? Essa aqui é uma matéria do New York Times sobre o uso que as mulheres Tarahumara fazem das saias, inclusive quando elas correm, né, como uma forma de resistência cultural, né, uma forma de preservação das suas características culturais, das suas tradições culturais. Elas vivem assim, elas correm assim, e as mulheres Tarahumara, elas são muito fortes. Né? A sociedade Tarahumara não é uma sociedade patriarcal, ela não é uma sociedade machista, né? Ela é uma sociedade muito mais igualitária com relação ao que fazem as mulheres e o que fazem os homens, né? Tanto que as mulheres podem correr tão livremente quanto os homens. Muito bem, pessoal. Em 2 de março de 2014, né, eu estava lá nas Barrancas de Cobre com os Tarahumara participando da ultramaratona Caballo Blanco. Né? Caballo Blanco é o nome que foi dado, o apelido que foi dado para um corredor canadense chamado Mika True, que foi o primeiro a organizar a ultramaratona Caballo Blanco para conseguir angariar recursos, arrecadar dinheiro para ajudar as famílias Tarahumara em situação de vulnerabilidade social, principalmente produzida pela presença dos narcotraficantes na região em que eles vivem. Né? Essa daqui é uma imagem do Miguel Lara, que é um grande corredor Tarahumara. Ele foi o vencedor da Caballo Blanco, da ultramaratona Caballo Blanco, em 2014. Né? E aqui ele está passando por um ritual de purificação. Ele está sendo defumado, né? Ele está sendo rezado, né, pelo xamã do seu grupo. Esse aqui sou eu, em 2014, segundos antes da largada da ultramaratona Caballo Blanco, né, com um amigo meu, mineiro, André Zunzum, que foi comigo lá para o México para participar dessa prova. Eu tive a alegria de poder contar com um cara que, para mim, é um gênio na preparação atlética, na preparação esportiva no Brasil, que é o Branca. Né? Então, ao me desafiar, né, de participar dessa ultramaratona, eu tive o tempo inteiro a ajuda física, mental, emocional e espiritual do Branca, né, desse treinador de São Paulo, que é esse cara aqui,
que nos esportes é meu mestre, né? É o meu professor, né? Essa é uma fotografia minha participando de uma prova que eu usei para poder me preparar para Caballo Blanco, que foi a Volta à Ilha, em Florianópolis, que era uma prova de 75 quilômetros. Né? Na verdade, ela é uma prova de 140 quilômetros e a gente fez em dupla. Eu corri 75, o meu parceiro correu 65 quilômetros. Né? A Caballo Blanco, essa ultramaratona, ela tem 80 quilômetros e ela é uma prova de montanha. Então, são 80 quilômetros na montanha. A gente tem 13 horas para terminar a prova. Né? E aí, eu apresento aqui para vocês rapidamente, né, as minhas escolhas de design, digamos assim, para a prova. Né? Eu escolhi uma camiseta com tecnologia Dry Fit e proteção UV para correr a Caballo Blanco. Né? Aqui tem uma tabelinha, né, de tipos diferentes de tecidos que podem ser utilizados em equipamentos esportivos visando, né, a proteção contra raios ultravioleta e também a refrigeração. Né? Aqui nessa foto eu estou com a minha esposa, né, que é a Helena, que essa aqui está aqui à esquerda da foto, e um grande amigo meu, corredor também, o Duane, que me ajudou muito na preparação. E eu corri com essa camiseta aqui. Né? Eu usei um tênis de uma marca belga chamado Altra. Foi esse tênis aqui que eu usei. Né? Vocês podem perceber que ele é um tênis que tem drop zero. Tá vendo? Ele é um tênis de corrida, mas ele tem drop zero. Né? Ele tem também esses grips aqui embaixo, ó, porque ele é um tênis pensado para corridas em terreno acidentado. Né? Então essa foi a minha escolha de tênis. Mas eu fiz vários treinamentos descalço também, barefoot. Aqui é uma fotografia que não saiu muito boa, né? Mas eu estou correndo aqui com 3 amigos do Força Vegana, que é um grupo de corredores, né? Com quem eu tenho bastante contato. E a gente treinou, a gente fez 27 quilômetros esse dia e eu fiz um treino descalço, né? Barefoot, né? Então a gente correu aí 26, 27 quilômetros, eu corri descalço. O Franz, que é esse outro cara aqui, esse outro corredor, ele está correndo aqui com um tênis minimalista. Quase um five fingers, é quase uma luva. Né? Então eu passei por alguns treinamentos desse tipo e usei também durante a corrida uma backpack, que é uma mochila de hidratação, né, para levar alguns alimentos e tal, da Deuter, que é uma marca fantástica. Né? Esse é um modelo parecido com o modelo que eu utilizei durante a Caballo Blanco. Então, para contar um pouco para vocês aqui, né, da forma como eu fui tendo contato com toda essa história, com todas essas informações a respeito de design, né, e do estilo de vida do Tarahumara também, né, conforme eu fui me preparando para Caballo Blanco, para correr a ultramaratona Caballo Blanco em 2014. Né. Minha alimentação durante esse ano foi essencialmente uma alimentação vegana. Né? E os Tarahumara, durante as provas, eles comem esses biscoitos de milho que eles chamam de pinoles. Essa é a alimentação deles durante a prova. Inclusive, existem hoje uma série de estudos científicos, né, que mostram para a gente, né, a importância de uma alimentação balanceada e de uma hidratação muito equilibrada para a gente conseguir correr provas de longa distância. Né? Aqui é uma fotografia minha logo que eu tinha chegado em Urique, né? E essa é uma prova minha durante a corrida. Tá? Aqui a gente vê 2 mulheres Tarahumara, né, à esquerda. Eu estava virando aqui uma curvinha aqui, alguém me flagrou. E aqui é uma outra. Eu adoro essa fotografia aqui porque esse menino ele estava participando da prova. Eu conversei com ele um pouco. Ele tinha 11 anos. Né? Ele estava correndo 80 quilômetros na montanha e ele estava na minha frente. Usando o saiote, o camisão e a huarache. Tá? Pode uma criança de 11 anos correr 80 quilômetros na montanha? Pode. Né? As nossas ideias a respeito daquilo que o ser humano é capaz de fazer, né, elas se ampliam, elas são enriquecidas quando nós estudamos outros povos, outras culturas? São. Isso pode nos ajudar a sermos designers melhores? Pode. A gente consegue entender o que a gente é capaz, né, melhor, quando a gente olha para outros povos. Né? E essas aqui são as fitas que foram sendo colocadas, né, no meu braço
conforme eu fui passando nos checkpoints da prova, né? A prova tinha 5 checkpoints. Cada checkpoint que você passava, você ganhava uma fitinha dessa aqui para você provar no checkpoint seguinte que você tinha passado por ali, né? Uma forma de controle aí para não se cortar caminho, né? Essa é uma foto minha com o Branca, meu treinador, meu amigo querido, o cara que me ajudou a vencer esse desafio, né? E essa apresentação aqui, que eu vou deixar disponível para vocês, eu encerro assim. Muito bem, pessoal. Deixa eu abrir Olha, aqui professor, eu só quero fazer um comentário que o melhor do que ter estudado sobre esse povo foi ver você só de bigode. Eu pensei, tô no México, estando no México, faça como os mexicanos. Aí deixei o tremendo bigodão. Excelente. Aí os americanos chegavam para mim, eles falavam assim: poxa, eu queria ter um bigode que nem o seu. Pô, mas para ter um bigode que nem o seu, só no México mesmo. Aí eu falei: não, mano, eu sou brasileiro. Eu falei: nossa, que bigode. Eu vou deixar. Quando eu chegar em casa também, eu vou deixar. Aí a gente fez amizade com os caras mandavam umas fotografias deixando o bigode assim. Aí eu cheguei aqui no Brasil, eu fiquei de bigode um tempo também. Foi muito bom, mano. Valeu, Pedrão. Obrigado pela brincadeira aí. Olha só, pessoal. Então, o que vocês vão fazer de AV1? Né? O que é a AV1, no final das contas? Né? O que eu vou pedir para vocês? O que eu vou pedir para os grupos fazerem? Né? Na verdade, é muito simples. Tá? Vocês vão pegar essa apresentação aí, vão ver de novo, ler de novo, estudar essa apresentação. De preferência, entrar em contato com os materiais que eu deixei, com os links dos artigos. Tá? Vocês vão ler, né, sobre os Tarahumara. Procurem, sabe, tem documentário, tem livro, tem artigo. Os Tarahumara, eles são um povo muito pesquisado hoje. Vocês não terão dificuldade de encontrar material sobre eles. Inclusive porque eu deixei, ao longo dessa apresentação, vários links de trabalhos feitos sobre os Tarahumara. Então, esse é o primeiro passo. Na verdade, o primeiro passo é formar os grupos, né? Formou os grupos, pesquisa, né? Lê novamente, tá? Veja lá se vocês entenderam tudo. Não entenderam? Poxa, Rodrigo, a gente leu uma porção de coisas e conforme a gente foi lendo, a gente ficou com várias dúvidas. Ótimo. A aula da semana que vem é para tirar dúvidas. Então não tenham medo, não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos. Eu não vou deixar ninguém pelo caminho. Tá? Eu não vou deixar de dar atenção para ninguém. Se for necessário, a gente fala pelo WhatsApp, a gente marca um horário, entendeu? Então fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Tá? Mas essa é a orientação. Primeiro passo, ler a apresentação. Segundo passo, sabe aquelas aulas que eu estou dando para vocês? Que a gente está vendo as características, né, que fundam a humanidade? Perfeito? São as aulas que nós estamos tendo até agora. Não é? Estamos tendo essas aulas, né, até agora. Das 5 afirmações que eu fiz ali, o humano é um ser, mas é também um tornar-se. O humano é um ser fundado na linguagem. Lembram do que eu estou falando? É o que a gente está estudando até agora, perfeito? A gente já viu 5. São 8. Nós já vimos 5. O grupo, vocês vão escolher 2 dessas afirmações. 2 das 5. As que vocês entenderam melhor, né? Aquelas que vocês acharam mais interessantes. Vocês vão escolher 2 daquelas 5 afirmações e vocês vão criar um texto de tamanho livre, não tem mínimo, não tem máximo, tá? Explicando nesse texto a relação entre esses 2 conceitos que vocês escolheram e que a gente estudou durante as nossas aulas até agora e o povo Tarahumara. Vocês vão fazer isso. Entendeu? Vocês vão estudar o povo Tarahumara ao longo dessa semana, baseado nessa apresentação que eu mostrei para vocês, e vocês vão relacionar 2 coisas que estão lá, naquela apresentação que vocês já têm, que é aquela apresentação sobre o humano, com a vida dos Tarahumara, com o estudo dos Tarahumara, com o povo Tarahumara. Tá? Não tem limite mínimo ou máximo, e vocês podem fazer essa relação da maneira que vocês quiserem. Da maneira que vocês quiserem. Não tem um jeito certo ou um jeito errado. Eu quero ver, na verdade, se vocês são capazes de pegar
os conceitos que a gente está estudando durante as aulas e usar esses conceitos para estudar um povo, para estudar uma cultura específica. Nesse caso, a cultura Tarahumara. Tá? Então, é isso que vocês vão fazer. Ah, mas a gente não sabe se a gente vai fazer do jeito certo, se ficou bom, se não ficou. É por isso que vai ter a aula da semana que vem. Porque na aula da semana que vem eu vou poder ver o que vocês fizeram, a maneira como vocês escreveram, as conexões que vocês conseguiram criar. E aí eu vou dizer para vocês se está legal ou não, o que está faltando, o que pode ser melhorado. Tá certo? Então não tenham medo, não fiquem preocupados, porque eu vou ver. Tá? Mas a ideia é essa. Não. Fala, Léo. Eu lembro que em alguma das aulas eu tinha falado para você colocar lá no portal a sua apresentação e não sei porque no meu portal eu não consigo acessar, nem nas partes dos materiais. Que interessante, né? Então, Léo, eu vou pedir para você mandar para mim um e-mail. Eu vou passar meu e-mail para você, daqui a pouquinho eu já passo ele para você. Aí você me manda um e-mail e fala assim: oi, Rodrigo, eu sou o Léo, tal, lá da aula de antropologia, e aí eu mando as apresentações para você, tá bom? Pode. E aí você também pode, se você quiser, falar com o pessoal da turma aqui, o pessoal da classe, né? Se você quiser também. Acho que a galera que conseguiu lá acessar o material pode te passar, mas eu te passo também, tá bom? Daqui a pouco eu te passo meu e-mail. Tá bom, obrigado, senhor. Imagina, querido, que isso. Fala, Pedrão. O grupo é no máximo 5, né? Sabe por quê? Porque se tiver mais de 5, provavelmente algumas pessoas no grupo vão acabar trabalhando e outras nem tanto, sabe? Porque é muita gente. Né? Então, se você tem, por exemplo, eu estou percebendo que eu estou travando aqui de novo, vou desligar minha câmera. Espero que tenha melhorado. Vamos lá. Então, eu estava falando, né? Se você tem 5 amigos que são bem próximos a você dentro da turma, então vocês podem se dividir em 2 trios. Façam 2 trios. E aí, vocês podem se ajudar. Não tem problema. Pode trabalhar todo mundo junto. Pode trabalhar até 10 pessoas juntas, até a classe inteira junto. Mas quando for entregar para mim, entrega 2 trabalhos separados e diferentes. Tá? Então, até 5 pessoas. E aí, pessoal, uma outra coisa que eu vou pedir para vocês fazerem, além desse texto, relacionando 2 conceitos que a gente estudou na aula com a vida, os hábitos e a cultura do povo Tarahumara, né, é vocês proporem, fazerem uma proposta, né, de um equipamento esportivo, um tipo de equipamento esportivo, qualquer tipo de equipamento esportivo que vocês quiserem, né, que seja influenciado pela cultura Tarahumara, mas que fosse ser vendido, que fosse ser consumido por pessoas da nossa cultura. Então, imagina assim, né? Um tênis esportivo baseado na cultura Tarahumara. Como ele seria? Vocês vão desenhar para mim. Vocês podem usar a técnica de desenho que vocês quiserem, o programa que vocês quiserem. Pode ser, vocês podem usar um programa de ilustração, vocês podem desenhar à mão mesmo e fotografar e mostrar para mim, com um pequeno texto explicando as ideias do grupo para o desenvolvimento desse produto. Então, vocês vão desenvolver um produto esportivo baseado na cultura Tarahumara. Né? É apenas uma ideia. Eu não vou avaliar a técnica do desenho, eu não vou avaliar se essa ideia é viável comercialmente ou não, nada disso me interessa. Eu só quero ver a maneira como vocês vão traduzir a cultura Tarahumara, as características da cultura Tarahumara, que vocês vão pesquisar mais ao longo dos próximos dias, num produto. Pode ser um tênis, pode ser uma blusa, uma camiseta, um boné, uma mochila, pode ser uma coisa ligada à prática esportiva, mas não necessariamente utilizada para corrida. Né? Pode ser, se vocês pensarem em alguma outra coisa legal, que não tem a ver com equipamento esportivo, e vocês quiserem conversar comigo na semana que vem, de repente pode ser também. Então não se sintam presos também a esse briefing. Tá? A ideia é trazer alguns elementos da cultura Tarahumara para o desenvolvimento de um projeto de design voltado à nossa cultura, voltado às pessoas como nós, as pessoas da nossa sociedade. Tá? Então são essas 2 coisas. Primeira, o texto, relacionando 2 conceitos estudados durante a aula com a cultura Tarahumara. Segundo, uma proposta de projeto de design, na forma de um desenho
de algum equipamento, a princípio de algum equipamento esportivo, e esse desenho acompanha um texto que explica para mim as ideias que o grupo teve até chegar nesse resultado. São essas duas coisas. Isso é a AV1 de vocês. Tá? Eu vou ouvir a Débora agora, depois eu vou falar só mais umas coisinhas para vocês rápidas e aí já dispenso vocês. Pode falar, Débora. Oi, na verdade, meu nome é Carolina, tá? Só pra você saber. É que eu tô com o computador da minha mãe, porque o meu tá quebrado. Eu tive só uma pergunta, tipo, eu vou juntar tudo isso, beleza, numa apresentação, mas vai ser uma apresentação em sala ou eu só te mando pelo portal? Então, não é uma apresentação, é só um documento, vamos chamar assim, que você vai Isso que eu enviar. quis dizer. Imagina, querida, sem problema. Que você vai mandar para mim pelo portal, exatamente. Vocês não vão precisar apresentar isso na sala. A AV2, vocês vão apresentar. A AV2 vocês vão apresentar na sala uns para os outros. A AV1 ainda não, tá? Então é Tá isso. ótimo, obrigada. Beleza? Você pode usar o programa que você quiser, vocês podem fazer essa apresentação no PowerPoint, vocês podem fazer essa apresentação no Prezi, no InDesign, no Word, não importa, tá bom? Para mim, não importa. Tá? É claro, né? Vocês são alunos de design, então é importante que essa apresentação tenha um mínimo de cuidado, né? Que ela seja uma apresentação bonita, cuidadosa, né? Um mínimo, né? Mas assim, não esqueçam sempre de colocar o nome dos integrantes logo na primeira tela, né, na primeira página e tal. Aquelas coisas básicas mesmo, né, da entrega de um trabalho. Agora, isso daí à parte, vocês têm liberdade criativa total. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? E aí a gente vê como... Valeu, querida, obrigado. Aí a gente vê como é que está ficando durante a aula da semana que vem, né? Então, lembrando, muito importante a presença de todos na aula da semana que vem, porque na semana que vem eu vou ver os trabalhos, vou tirar dúvidas sobre os trabalhos, tá? E se vocês tiverem uma dúvida mais urgente para tirar comigo durante a semana, podem entrar em contato comigo por e-mail também, tá certo? Podem mandar um e-mail para mim e eu respondo para vocês. Eu vou responder agora a pergunta do Léo e depois, se ninguém mais tiver dúvida, eu vou compartilhar aqui no chat com vocês o meu e-mail. Eu vou pedir para vocês colocarem o oi de vocês para eu pegar a presença de vocês, tá bom? Pode falar, Léo. Os dois conceitos que a gente vai ter que relacionar com a cultura dos Tarahumaras tem necessariamente que tem a ver com essa parte da cultura deles que está ligada à corrida ou pode ser em outros aspectos da cultura? Excelente pergunta, querido. Então, pode estar relacionado a outros aspectos da cultura. Agora, uma coisa que você vai perceber, que é muito curiosa para nós, é muito interessante, é assim, não há aspecto praticamente da cultura Tarahumara que não envolve a corrida. Isso que é muito interessante. E é por isso que eu escolhi trazer os Tarahumara. Não apenas porque eu fui lá, ou porque aquilo que se descobriu, né, da forma deles correrem mudou a indústria do material esportivo, não apenas por isso, mas também porque a corrida é o tal do fato social total na cultura Tarahumara. Quer dizer, tudo que eles fazem está relacionado de alguma forma com a corrida. Mas se de repente você encontrar algum aspecto que esteja associado de uma maneira mais indireta, digamos assim, e mesmo assim você queira associar com os conceitos da aula, pode também. Não tem desconto na nota, está valendo tanto quanto qualquer outro, tá bom? É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Fiquei muito contente de poder compartilhar um pouco aqui de algumas coisas que aconteceram na minha vida, que foram muito importantes, né? Quisera eu ter mais tempo aqui de contar mais coisa para vocês, mas foi bem bacana. Eu estou bem empolgado, estou bem animado, acho que vocês vão super bem nessa AV1, não tenho dúvida disso, na verdade, tá? E cheguem cedinho na semana que vem para a aula, porque daí eu já organizo uma ordem de atendimento na hora mesmo e já passo a falar com vocês. Se for necessário, se vocês quiserem, eu crio várias breakout rooms, coloco os grupos nas salas e aí vou passando sala por sala conversando com vocês, tá bom? Então é isso. Muito obrigado, bom final de semana. Deixem aqui o oi de vocês e a semana que vem a gente se vê e a gente conversa também. Muito obrigado. Tchau, bom fim de semana. Obrigado, querida. Tudo de bom pra vocês, viu? Tchau, Professor, valeu pela aula. Semana. Muito foda o conteúdo. Falou. Beijos.